Olá, amados irmãos, é com muita alegria que daremos início ao nosso Evangelho semanal, nosso abençoado Evangelho. Antes de iniciarmos nossas reflexões, faço dois convites. O primeiro para que façamos aquele movimento de buscarmos nossos copos com água ou uma jarra de água, a fim que essa água seja fluidificada pelos bons espíritos que já encontram-se em nossos lares. E faço o segundo convite para que carinhosamente possamos elevar os pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos juntos em prol da seara do Cristo, pedindo de forma humilde, de forma encarecida, que a luz, a paz de Jesus ilumine nossos corações e que nos tranquilize dia a dia, diante de todos os nossos desafios. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, o nosso Evangelho semanal de hoje, com base na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, daremos continuidade ao capítulo de número 16, Servir a Deus e a Mamon. Conheceremos os itens de número 14 a 15, que são os respectivos últimos itens deste capítulo. E o tema que nos contempla, importantíssimo, que é desprendimento dos bens terrenos. Amados irmãos, quando adentramos os conhecimentos da doutrina dos espíritos, existem algumas propostas que são bem claras para todos nós. A primeira proposta é observarmos os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, onde buscamos esclarecimentos destes ensinamentos e também lembramos deles. Estes ensinamentos que nos conduzem de forma natural, administrarmos nossas vidas da melhor forma possível. E quando falamos em administrar nossas vidas, evidentemente que isso consiste em nos relacionarmos bem, primeiramente conosco, diante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, consequentemente, com aqueles que dividem a mesma oportunidade que todos nós temos de vivenciarem, de experimentarem esta maravilhosa oportunidade de vida que temos no nosso mundo, também conhecido como reencarnação. Quando falamos em reencarnação, admitimos um dogma da doutrina espírita, um dogma positivo, que faz parte de uma lei natural. Quando falamos de uma lei natural, é uma vontade de Deus, em que temos a oportunidade de, mais uma vez, nos reajustarmos diante de uma nova vida, diante de uma nova vida corpórea, de um novo corpo físico, diante de uma, entre aspas, uma nova família. E graças à doutrina espírita sabemos que os nossos familiares são irmãos de outrora, ou seja, de outras existências, pelos quais temos o dever de nos corrigir, de nos reajustarmos e de nos harmonizarmos com esses irmãos. E isso também inclui todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por vezes um primo, um amigo, uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, em algum momento tivemos uma relação com essas pessoas em vidas passadas, as vidas pré-existentes. E o que todos nós temos em comum é, e aí vamos guardar bem essa palavra, mas não vamos nos assustar, pois é algo natural. Todos nós, sem quaisquer exceções, somos devedores. Devedores de quem? Devedores dos nossos irmãos. Devedores de nós mesmos. Uma vez que estamos aqui para nos reajustar
nos harmonizar, é porque tivemos um comportamento inadequado no passado. Graças à reencarnação e graças a uma consequência da reencarnação, que é o esquecimento das nossas vidas anteriores, temos uma maior liberdade para nos reajustarmos com os nossos irmãos e com nós mesmos. Entretanto, surge um empecilho nessas nossas relações, que chama-se materialismo. O espírito diante do corpo físico, ele já encontra-se limitado através da matéria. O espírito diante deste mundo desafiador encontra-se na necessidade de sobreviver, de abastecer esse corpo físico. É o momento em que temos que nos alimentar, descansar, dormir, nos relacionar bem com as pessoas e também de trabalhar. E quando falamos em trabalho, não é somente o trabalho de remuneração. Não. Quando praticamos o bem, quando somos dóceis, amorosos, quando acolhemos os nossos irmãos, consiste também no trabalho. Mas no mundo em que vivemos, necessitamos também do trabalho material que nos conduz a acumular bens materiais. E eis o grande desafio. Pois muitas vezes, quando nos voltamos às fortunas, às riquezas, o que ocorre? Muitas vezes nos deslumbramos com aquilo. Nos impressionamos. Começamos a dar valor somente à riqueza de aspecto material. Muito justo aquele que trabalha de forma honesta, que consegue acumular os seus bens, possa usufruí-lo e possa ficar alegre em relação a este resultado. Mas existe uma linha traçada, e esta linha traçada é o que consideramos nesse momento e estabelecemos como armadilha para a nossa existência, que é quando damos um valor excessivo a esses bens materiais. É aquele momento em que, dando esse valor excessivo, só vemos importância na acumulação de bens materiais, de dinheiro, de propriedades, de bens materiais, de fortunas e de status. E aí podemos perceber que tudo isso irá nos direcionar a uma armadilha chamada egoísmo. E a partir deste egoísmo, quando estamos diante deste egoísmo, em razão da nossa conduta, do nosso comportamento e daquilo que valorizamos de forma excessiva e que gera laços com o supérfluo, é quando adiamos ou paralisamos o nosso propósito neste mundo, que é nos reequilibrar, nos reajustarmos e, sobretudo, de pagar aquilo que devemos aos nossos irmãos. E com muita justiça poderíamos questionar: ora, mas devemos, o que devemos? Dinheiro? Nós devemos fortuna? Não se trata de dinheiro e fortuna. Trata-se de harmonizar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos com aquela pessoa que porventura tenhamos prejudicado. Seria um caso de um pai ou de uma mãe que muitas vezes é omissa ou omisso com o filho, podendo lhe transmitir um conhecimento moral, podendo lhe transmitir amor, ele transmite somente o abandono, a indiferença. Então, aquela criança cresce sem os valores de aspecto moral e, quando se desenvolve na sociedade, por aquilo que aprendeu, por aquilo que teve oportunidade de aprender, de forma limitada, torna-se uma pessoa indiferente aos seus irmãos. Então podemos perceber que antes houve uma causa que surge um efeito, mas diante
diante desse axioma de casualidade. Quando falamos em axioma, estamos falando em fatos que podemos verificar com os nossos olhos, fatos que existem, que são irrefutáveis. Diante desta realidade irrefutável, podemos perceber que um pai e uma mãe atribuíram uma dívida com o filho e que através da sua decisão, deste filho, é indiferente para com seus outros irmãos. E desta forma, vamos perceber que existe uma cadeia, uma teia interligando todos nós. E tudo isso surgiu por uma causa, em razão do egoísmo. Do egoísmo, muitas vezes, e da indiferença, que nos leva à indiferença de forma inevitável. Quando somos egoístas, somos indiferentes com os nossos irmãos. E muitas vezes por uma causa, pela nossa ausência de compreensão. Quando não percebemos, quando não compreendemos o real valor dos bens terrenos, é quando por vezes vamos nos perder. Por vezes vamos ouvir discursos, lindos discursos, dizendo: não, mas o dinheiro ele é importante para nos conduzir a ter um bem-estar, não podemos ser um peso para a sociedade. É verdade. Não podemos ser um peso para a sociedade. Mas quando utilizamos essa narrativa, de forma inevitável, direcionamos os nossos pensamentos à busca dos meios materiais a todo custo. E não é desta forma. Não é desta forma, queridos irmãos. Primeiramente, para que possamos compreender a utilidade desses bens terrenos, temos que ter a percepção de que tudo que obtemos de aspecto material antes é concedido por Deus, pelo nosso Criador, que no estalo de dedos retira tudo de nós. Ter a humildade de reconhecer que não somos proprietários daquilo que recebemos. Contudo, podemos usufruir de forma positiva aquilo que nos é depositado. E quando estabelecemos esse critério, começamos a perceber um outro momento importante, que é a valorização do necessário. Então, sim, percebemos que não seremos um peso para a sociedade porque temos faculdades, temos a nossa liberdade relativa porque ela consiste nas nossas decisões de aspecto moral, totalmente, mas ainda assim, onde estamos, no mundo terreno que estamos, somos influenciados por diversos fatores no nosso mundo, seja ao sistema que vivemos, determinada nação ou país, seja em razão da influência dos pensamentos intrusivos, dos espíritos desencarnados, e aí falamos dos obsessores, que muitas vezes querem sim que nos voltemos ao materialismo, querem sim que nos voltemos ao exclusivismo, mas temos a percepção de que tudo que temos, só o temos porque Deus permitiu. E temos méritos quando percebemos isso, é um mérito, e um segundo mérito quando percebemos que aquilo que temos, podemos estabelecer, focar no que é necessário. E quando focamos no que é necessário, de forma inevitável, começamos a ser ecologicamente corretos. Ser ecologicamente correto é aquilo que possuímos, podemos trazer oportunidades para aqueles que estão ao nosso lado. É um momento em que começamos a observar os nossos irmãos sem qualquer tipo de indiferença. E se podemos contribuir de forma consciente, raciocinada para com o próximo, contribuímos. Ah, mas é com bens materiais? Não somente com bens materiais. Gerando oportunidades. Falamos em riquezas materiais, bens terrenos, mas também temos a riqueza intelectual, que quando guardada somente para nós, como se fosse colocado num cofre, é tão egoísta quanto aquele que possui muito e não observa aquele que não possui nada ou que possui menos. Diante desse pensamento, conseguimos o quê? Compartilhar aquilo que nós temos.
seja materialmente, seja intelectualmente, seja espiritualmente. E diante dessa linha bem traçada, estaremos o quê? Estaremos nos harmonizando, nos reajustando. Muitas vezes auxiliando o irmão que nem temos a noção de que no passado fomos devedores dele. Nem temos a noção. Mas diante deste caminho correto, não vamos ficar medindo. Irei ajudar este, aquele ou aquele irmão. Não, estaremos num caminho certo, no caminho reto, em que estaremos frutificando, trazendo oportunidades a todo momento. E, consequentemente, aqueles pelos quais precisamos nos reajustar, estaremos pagando aquilo que devemos e, sobretudo, fazendo o movimento do nosso progresso pessoal, que é um dos propósitos que temos nessa vida, a nossa depuração espiritual, moral, e contribuindo para a depuração também daquele irmão, que com melhores condições também poderá observar o outro e ajudar o outro, contribuir para com o outro. Então formamos uma outra tipo de cadeia. Começamos a estabelecer laços positivos, que gera laços com a prática ilimitada do bem e com essa caridade moral desinteressada. Mas lembrando, queridos irmãos, observemos o necessário e então trazemos aquilo que o Espírito Superior nos diz na codificação espírita. E quando falamos em um Espírito Superior, falamos em um Espírito que superou tudo o que nós passamos. Então ele tem autoridade moral para falar sobre isso. E ele diz: ricos, valorizem o necessário, afastem o supérfluo, contribuam para o crescimento dos seus irmãos. E diz: e vós, que estás diante desta prova da pobreza, não inveje aquele que possua mais, mas busque valorizar o necessário. E fazemos um parênteses, queridos irmãos. Aqueles que possuem menos materialmente podem, porventura, buscar uma melhor condição em sua vida material? Sim, pode. É o pensamento de que aquele que encontra-se necessitando de um remédio seja proibido de procurar um médico. Não, Deus não proíbe ninguém a melhorar suas condições pessoais. Contudo, observemos o necessário para que quando possuímos esses bens terrenos, esses bens materiais e também esse bem intelectual, não nos tornemos indiferentes àqueles que estão ao nosso lado, que ontem, porventura, era exatamente onde estávamos. Que possamos sempre tratar todos com amor, com igualdade, com dignidade, sem jamais humilhar ninguém. E lembrar de que tudo que possuímos, provém de uma única causa: Deus, que no estalo de dedos pode retirar tudo de nós. Entretanto, quando utilizamos bem aquilo que possuímos, alegramos a Deus. Que pai, que mãe não ficaria feliz em ver seu filho sendo tratado bem? E ainda mais, que pai e que mãe não fica feliz quando vê seus filhos se amando e se ajudando? Agradecemos aos bons espíritos por esses esclarecimentos de incentivo e que possamos nos fortalecer sempre na seara do nosso amado Mestre Jesus. Que a doce paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre, amados irmãos. Que assim seja, com a graça de Deus.